Pois é, agora a gente segue olhando para o nosso cenário aqui no Brasil, cenário doméstico, porque a Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo estima perdas de 100 bilhões de reais nos setores de hospedagem e de alimentação aqui no nosso país em 2024 por fraudes e golpes. Só em solo bandeirante, para a gente ter uma ideia, o número chega a 25 bilhões de reais de prejuízos. Tudo por causa, então, desses crimes que, além de lesarem os consumidores e o setor privado, também impacta os cofres públicos por força aí de sonegação. Vamos conversar agora sobre esse assunto com Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico da Aforesp. Tudo bem, Enio? Obrigada por conversar com a gente mais uma vez aqui no CNN Money. Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. É um prazer estar aqui com vocês falando para a CNN News. Gostaria muito de te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando e um pouco sobre essa projeção que vocês fazem para fechar o ano de 2024 com prejuízo em 100 bilhões de reais nesse ano, então, de 2024, mas no Brasil inteiro. O que explica esse cenário? E queria que você fizesse uma comparação também com anos anteriores. Pois é, Muriel, esse cenário vem piorando. Na verdade, não é um prejuízo do setor em si, mas é um prejuízo para o país, é uma perda para os consumidores, uma perda para as empresas e uma perda gigantesca para os cofres públicos, né? Esse desvio de capital devido às fraudes e diversas modalidades de fraudes, que eu posso explicar aqui para vocês algumas, é algo que vem aumentando aí nos últimos anos no país, com, claro, o crescimento das tecnologias e mídias digitais aumentou, por um lado, a ciência da segurança digital, mas, por outro lado, também aumentaram as formas de se burlar isso e de se oferecer produtos que não se entregam aos consumidores ou que se entregam de maneira adulterada ou falsificada, etc. Né? Para você ter uma ideia, Muriel, esse número que nós estimamos na federação de cerca de 100 bilhões de reais no ano de 2024, ele equivale aproximadamente à metade de toda a economia do turismo no Brasil. Ou seja, toda a receita proveniente dos diversos segmentos de atividades que compõem a economia do turismo, ela está em torno aí de 200 e poucos bilhões de reais ao ano. E você imagina, né, se nós temos uma perda de 100 bilhões, se tivéssemos um trabalho no país de conscientização, principalmente de educação de base, para reduzir essa criminalidade, nós poderíamos, inclusive, transformar essa perda em ganho, quer dizer, poderíamos ter aí mais 100 bilhões de reais na economia, né? Porque a demanda existe. Esse desvio, essa perda, ela é gerada em cima de uma demanda existente de consumo, né? E depois vira um problema nas delegacias de polícia. Então, é algo bastante grave que nós temos que atacar em todas as frentes, né? Pois é, e é importante você pontuar o fato de que está aumentando realmente na comparação com anos anteriores. Eu queria até que você explicasse um pouco mais como que isso está relacionado com a nossa economia, com o nosso cenário atual e como que isso tem afetado, então, de modo geral, o setor, não só especificamente em São Paulo, como eu sei que você tem esses dados para a gente, mas também no Brasil inteiro, acaba se repetindo. Isso vem aumentando a taxas aí galopantes a mais de 10, 15%. Nós começamos essa medição agora nesse ano, mas existe uma visão em cima dos dados de Secretaria de Segurança Pública, em cima dos dados públicos de outras entidades, o Fórum Nacional de Combate à Pirataria, o Instituto Éticos e o nosso núcleo de pesquisas estatísticas da Federação de Hotéis, que compila isso, faz os levantamentos e está fazendo a análise da inteligência dessa informação para a gente poder entender como que a gente pode combater essa questão, né? Mas isso é interessante também ressaltar que vem em várias frentes, né? Esse número é muito alto, principalmente por dois segmentos aí que são bastante lesados, que e faz parte da nossa cadeia produtiva do setor de alimentos fora do lar, alimentos de hospedagem, que são os segmentos de bebidas alcoólicas e o de tabacos, né? Existem várias frentes, né? Esses dois segmentos sozinhos, eles somam aí aproximadamente 94 bilhões de reais entre falsificação
de produtos, adulteração, contrabando, né? E principalmente com produtos que estão ligados aí à saúde pública. Então, não havendo uma regulamentação da Anvisa em cima dessas questões, principalmente da questão do tabaco também, isso abre espaços que você simplesmente proibir, mas você não regulamentar, não verificar o que está ocorrendo na prática, abre espaço aí, uma brecha grande para os pilantras atuarem, né? Então, nós temos aí alguns exemplos, por exemplo, dessas modalidades que acontecem, agências de viagem online, falsas agências de viagem online, onde o consumidor compra sua passagem, compra a sua reserva de hotel e depois acaba não recebendo, ou ele recebe um voucher dizendo que ele tem a hospedagem, uma passagem, quando ele vai aplicar isso no hotel ou na companhia aérea, isso não existe, quer dizer, ele foi lesado lá atrás. Golpes digitais, falsificação de QRs codes, redes de Wi-Fi falsificadas, as maquininhas de cartão falsificadas. Isso, no ano passado, somou aí aproximadamente 135 milhões de reais em desvios. Um outro segmento que sofre muito com isso aí, mais ou menos 90 milhões de reais no ano passado de perdas, o segmento de festas e buffets, serviços de festas e buffets, muitas vezes lesando o consumidor, que ele compra o seu produto, compra a sua festa de casamento para fazer daqui a um ano, e nesse meio tempo ou a empresa não está mais lá, ou era uma fraude, ele não recebe o produto, ou ao contrário, muitas vezes a empresa é lesada também por consumidores. Então, existe um desvio aí nesse segmento, né? Outra área nós falamos de produtos adulterados, segmentos alcoólicos e tabaco, mas também o que vem ocorrendo muito atualmente, azeites, óleos e outros produtos de consumo da nossa cadeia, também falsificados ou adulterados ou produtos aí de outra qualidade do que são vendidas. E isso gera esse gigantesco montante aí de economia perdida, não é? Pois é, e eu aproveito para te perguntar também o que fazer diante desse cenário. Você está citando para a gente as diferentes modalidades e é um cenário que até saber se tem previsão de que talvez nesse ano de 2025 exista uma diminuição, mas principalmente o que fazer para além dos consumidores também, de que forma o setor como um todo pode tentar proteger esses consumidores. Infelizmente, a nossa previsão para 2025 é de pior ainda. Nós temos no estado de São Paulo aí de 210 para 240 milhões de reais. É uma estimativa, e o que isso gera também de perda de empregos, e, enfim, uma série de impactos aí em toda a cadeia, não é? Mas nós entendemos que um esforço público no sentido, por exemplo, né, um cadastro de fraudadores, um sistema integrado entre os órgãos de fiscalização, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, essa inteligência desse combate, que ela seja integrada entre os diversos órgãos de combate, inclusive a Anvisa também, né? O uso de tecnologia aí já aplicada, que as empresas possam aplicar tecnologias como blockchain ou outras tecnologias digitais de segurança contratual, né, de verificação e segurança contratual. A contratação, aí recomendamos às empresas do segmento também, a contratação de seguros e aos consumidores, seguros específicos contra, não é, a inadimplência, contra fraudes, contra prejuízos decorrentes de golpes e calotes, etc. Então, essa contratação de seguros é uma forma. Mas o principal, obviamente, é um trabalho de longo prazo de reforço à educação, campanhas de conscientização para educar consumidores sobre os riscos em cada modalidade de consumo e também os empresários que possam aí se munir de ferramentas e de uma conscientização tanto da empresa quanto do consumo nesse sentido. Quer dizer, a educação ela é sempre básica em todo esse processo de criar cidadania e consciência pública. E nesse segmento, nesse problema, a educação de base ela é essencial, né? Então, um esforço nesse sentido, o Brasil pode fazer isso, o Brasil pode deixar de ser o país do jeitinho, né? De ser, vamos dar um jeitinho aqui e ali, como ficou taxado a marca brasileira, o país do jeitinho. Nós podemos mudar isso, basta aí um pouco de esforço conjunto da sociedade e iniciativa pública, não é?
Pois é, aproveito até para entender se vocês têm conversado com outros órgãos, com o governo federal, com governos estaduais, principalmente de São Paulo, obviamente, para tentar reverter esse quadro, levando em consideração que a previsão para esse ano de 2025, infelizmente, já é piorar. Exato, nós conversamos sim, principalmente com o governo do Estado de São Paulo. A Foresp é uma federação empresarial no Estado de São Paulo, somos 504 mil empresas em todo o Estado paulista, então nós temos um diálogo muito forte, também em Brasília, mas especialmente aqui com a Secretaria de Segurança Pública, com o PROCON do Estado de São Paulo, e estamos ajudando esses órgãos também com as informações próprias do nosso setor, né? Os hábitos do setor, a expertise do setor, e sempre tentando contribuir, participando aí dos comitês e comissões, mas nós entendemos que é hora de uma ação um pouco mais forte, um pouco mais rígida nesse sentido, municiar as forças públicas e a inteligência da Polícia Civil e do Ministério Público, para que a gente consiga localizar, tentar deter, né, tentar segurar isso na sua origem, né? Então, através de inteligência, a gente consegue localizar de onde vem isso, quais são as quadrilhas, quais são os bandos, e muitas vezes não são grandes quadrilhas, muitas vezes são pequenos, né? Então, essa inteligência e municiar as forças públicas de segurança, nós estamos fortemente pleiteando, atuando, fazendo reuniões e tentando colocar a consciência no governo do Estado e no governo federal para que atuem mais fortemente com a nossa colaboração da sociedade civil organizada para combater essa gigantesca perda que lesa aí toda a sociedade brasileira, né? Exatamente. Enio Miranda, muitíssimo obrigada mais uma vez, diretor de Planejamento Estratégico da Foresp. Volte sempre aqui no CNN Money. Um bom trabalho para você e bom feriado também, né? Estamos aí no meio do feriadão. Muito obrigado, Muriel. Volto sempre, sim, sempre que precisar, estou à disposição. Muito obrigado aí aos telespectadores também da CNN. Obrigada, uma boa tarde.